Olá, muito boa tarde. Olá, Camila. Oi, Vera. Voltou de férias. Voltei, pleníssima depois de umas férias. É bom descansar, né? É bom demais. Prazer em tê-la aqui, você fez Prazer falta. é meu. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de educação, de cinema, de música e de inclusão. Os nossos convidados são Wallace Salgueiro, que é professor do Colégio Pedro II, e Marlon Fagundes, que é estudante do 9º ano do Pedro II. Boa tarde, prazer. Prazer é nosso em ter vocês dois aqui. Eles vêm nos falar sobre o sucesso do colégio na Olimpíada Asiática de Matemática. Marlon, medalha de ouro. Isso. Muito Não só a bom. medalha de ouro, melhor do Brasil na competição. Olha só! Muito bom tê-lo aqui. Nós estamos com o Luiz Antônio Pilar, que é ator, produtor, diretor, foi colega nosso aqui na TV. E ele está lançando o documentário Candeia, no 11º encontro do Cinema Negro Zósimo Bulbul, Brasil, África e Caribe. Gosto muito que ele se chame Zósimo, porque Zósimo é um colega nosso muito querido. Meu amigo, Seu amigo, né? tive a honra de dirigir o último filme que ele fez. Que bom, que bom. Um curta-metragem chamado O Papel e o Mar. Maravilha. Prazer em tê-lo aqui, Luiz Antônio. Obrigado. Estamos com Bianca Ferreira Brito, que é professora da onde? Da onde? Pedro II. Pedro II. Realengo. Mas ela vem nos falar de uma outra coisa, porque ela fez um curso de mediação para ensinar Mediação pedagógica para inclusão, né? isso. É. Lá no CAP-UERJ, ela acabou escrevendo um livro personalizado para ajudar outros professores de alunos com deficiência. O livro ficou uma belezinha. Mostra aí. Que bom, Bianca, que você veio. Obrigada. Estamos com Antoine Olivier, que é carioca. Ele é fundador, compositor, percussionista da banda Alabê Quetu. Quetu. É Quetu, Alabê Quetu, né? Quetu. O Quetu Jazz. Quetu Jazz. Fica difícil de pronunciar. Quetu Jazz. Quetu Jazz. Ok. E esse grupo é incrível. Eles estão lançando o primeiro CD da banda. Eles vão dar uma palha agora pra gente. Tem até um show de lançamento, né? E é uma ideia sua, Sim. mas com a ajuda de gente muito importante, muito boa. Estamos com Camila Abreu para explicar para vocês como é que funciona esse programa. Exatamente. Vera estava de férias, curti, mas estava com saudade de estar aqui com Não é? vocês, Que bom. de receber a participação do pessoal em casa. Bom, participe, mande as suas perguntas, os seus comentários, que eu vou receber aqui pelo nosso número do WhatsApp, que é o 999035329. Pode assistir a gente pelo YouTube ou pelo Twitter. Só jogar a hashtag Sem Censura que você vai achar a gente. Maravilha, então estamos no YouTube no hoje. YouTube e no Twitter também. Com comunicação pelo WhatsApp, melhor impossível. Vamos pedir para o Antônio que eles nos apresente. Vamos lá, Antônio, que você nos apresente. Olha só, muito bacana isso. Então, o Tiago de Magalhães, meu mestre, um grande percussionista brasileiro, o Dofono de Omulu, que me ensinou tudo o que eu sei, que me faz prazer e honra de participar hoje. Gabriel Genter, que vai tocar o GAN. E, O GAN é uma espécie de agogô, né? a verdade... É o agogô, bom, mas tem outro nome. isso. No Tá. candomblé tem um outro No nome. candomblé, Deveria ok. ser só um, a verdade. Agogô tem dois, o GAN tem só um. Tá. E meu parceiro no grupo, que é verdade, você falou que é minha ideia, mas não existe desde o início, em parceria, 50%, com um gênio do saxofone brasileiro, não estou exagerando, o Glauco Sphinx. Maravilha. Obrigada a todos. Passar.
Gente, é maravilhoso. Maravilhoso, parabéns. É lindo de morrer, é muito bonito. Foi uma brilhante ideia que você teve. Obrigado. E é maravilhoso ouvir. Senta aqui. Vocês estão lançando esse CD. Isso, 6 anos de trabalho, de pesquisa. Você se converteu ao candomblé Sim, e aí você veio estudar o candomblé e... Quer dizer, você sempre foi percussionista? não. Não. Comecei Você desde era músico? de menino, piano clássico, depois estudei guitarra na Berklee College, nos Estados Unidos, fiz um monte de coisas. Sempre toquei percussão, bateria, mas os orixás me chamaram, primeiro em Cuba, me interessei muito nisso. Depois, para a razão da minha relação com o Glaucus, que vem de Paris, onde que ele tocava com a grande estrela africana, o Salif Keita. A gente se encontrou 25 anos atrás lá. 25 anos atrás? Uhum. E depois me mudei pelo Brasil por conta dele, mais ou menos. E lá os orixás, que já me interessavam muito, eu pesquisei, eu encontrei o Dofono de Omulu. Tá. Ele virou meu mentor mesmo. Eu convivo com ele há 10 anos agora, quase. E aí você começou a aprender os toques dos atabaques Isso. e é isso que você faz nos terreiros. Você vai para o terreiro de candomblé e você toca os atabaques. E você sabe o toque de cada orixá. Sim, cada orixá tem um monte de toques. Pois é, e isso é isso que É você uma estudou. cultura de uma complexidade, de uma riqueza imensa. A gente realmente. sabe disso, né, Luiz Antônio? Inclusive, as escolas de samba, no passado, elas tinham os seus toques separados por orixá. As pessoas reconheciam os toques dos orixás. E essa coisa foi se perdendo. Um pouco, hoje em dia, tem muito pouca gente que Eu conhece. diria que não só o toque. Toda a escola de samba, toda a estrutura Ela da escola de tem samba, ela está baseada na estrutura da religiosidade Isso. de matriz africana. Então, as cores da escola de samba, essa ideia do sambista usar um sapato bicolor, ele estava usando no sapato as cores dos seus orixás, a forma como a escola ensaia dentro do barracão do terreiro, em círculo, muito embora ela desfila para frente, mas o ensaio na quadra ainda hoje é em círculo, e isso atende à religiosidade. Eu sei que o professor Luiz Antônio Simas, ele diz que quando ele... Hoje em dia ele não tem mais isso, mas quando ele chegava na Sapucaí, ele disse, Portela está entrando. Ele sabia qual era a bateria por causa dos toques. Agora, a diferença é que isso que vocês fizeram não é um CD religioso. Não. Vocês resolveram fazer música mesmo, no sentido de que você pegou esses atabaques, esses toques todos, e aí resolveu fazer o quê? Qual foi a tua ideia? Com Glaucus, no eu caso. comecei com os atabaques, com o dofono, e de repente eu comecei porque sou músico, comecei a perceber como é que o diálogo dos atabaques com o orixá no terreiro é muito interessante, muito livre, muito organizado também, mas tem um grau de liberdade. Eu pensei, isso é igual da música, especialmente do jazz, ou pelo menos do espírito do jazz. Tá. Então, quer dizer, quando a pessoa está em transe, você acha que ela é um solista de jazz, é isso? Porque tem um diálogo do rum, que é o tambor principal, com o orixá que está dançando. Isso. Você chama uma coisa no rum, o orixá vai responde. dançar de uma certa maneira, o orixá vai fazer uma coisa, você vai ter que correr atrás e acompanhar, não sei seu nome, desculpa. Luiz Antônio, Luiz Antônio, tudo é muito ritualizado. Então, cada coisa tem um sentido, cada cor, cada detalhe da música também acompanha uma coisa bem precisa. E aí você achou que isso tinha a ver com jazz? Então, eu pensei, porque é meu papel na vida, é assim, de pensar fazer arte com isso. E, de um jeito, a ideia chamar o Glaucus para... Que estava lá em Paris, não queria saber Não, de voltar já pro estava no Brasil Rio de jeito Janeiro. nenhum, é isso, Glaucus? Não, você tem que falar no microfone, porque senão a gente não te ouve. Na época
Ah, Se fosse então. hoje, eu não voltaria. Tá bom, tá bom. Ele estava aqui. É. Então a ideia era sublimar as coisas, não de jeito nenhum uma coisa religiosa. Tá. A gente tem nossa religião outra coisa. E a ideia é de que ele representar de um jeito o orixá dançando, mas com música, porque o orixá dança, né? E tem cantigas, mas a gente não se inspira das cantigas do candomblé, que são maravilhosas, Não, a que gente são tem milhões. um grupo que faz isso, eles estiveram aqui, é muito bonito, mas aí é outra coisa. Totalmente. Então, essas músicas são todas originais, são criações que foram inspiradas... Pois é, quem é pelos- que compõe as músicas, as melodias? As melodias são Glaucus. É o Glaucus que faz. Isso. A gente cria em cima dos atabaques. Então, a gente faz o ritual, eu passo para Glaucus falando que está acontecendo isso, e ele cria as melodias, e depois a gente arranja essas coisas. Demorou 6 anos para construir Caramba, essas músicas. Vocês demoraram 6 anos da primeira ideia até esse CD que vocês estão lançando? Exatamente. A 6 gente anos. gravou todas essas músicas, a gente fez num fim de semana, 2 fins de semana. Porque aí quando tá pronto, né? E depois 6 anos para lapidar, para achar que era mesmo as coisas. O Glaucus tem um talento melódico Isso. maravilhoso. Ele cria coisas até demais, tem que escolher. Então demorou esse tempo todo para fazer o CD, para juntar tudo. A gente está tocando o show desde 4 anos. Agora, o único instrumento novo em relação ao terreiro é que vocês puseram o sax dele. Tem mais Isso. alguma outra formação que vocês fazem? No disco... Eu vi não. no YouTube, vocês têm um teclado, Não. mas não esse CD. Não, ao vivo não. Teve, eu acho, 2 vezes teve o Carlos Malta, o grande Isso. pifeiro, Isso. flautista. Ele fez uma participação ao vivo e ele toca numa música do show. Tem um saxo barítono, Henrique Bonde, que faz um arranjo de saxo barítono, de 5 sax barítono numa música, que é lindo. E só. Agora, nos atabaques, eu chamei 18 pessoas dos terreiros para tocar. Sempre em todas as faixas? Não, cada um, Cada um. sempre essa formação, nunca formação muda. básica é isso, Agora, tá. quem que toca muda. E também o disco abre com 2 cantigas, uma para Exu, uma para Ogum. A primeira é cantada pela mãe do Dufono, que é Gilcinha, tá. que é chamada do Rossignol do Candomblé, que ele tem uma voz... Não, É uma o disco energia é lindo, fantástica. ele é muito agradável de se ouvir, a gente ouve incansavelmente. Ele é muito... Muito obrigado. Como é que a gente consegue esse CD? Está em todos os discos? Então, o CD físico mesmo tem que vir no show. Agora está disponível em todas as plataformas do internet. Tá aquela coisa assim, do streaming em geral, né, Camila? Streaming geral. Agora, o show. O show, então, o show do lançamento vai ser o dia 8 de setembro, no Áudio Rebel, em Botafogo. A Rebel é ali na Visconde Silva, eu tenho até o endereço, Áudio Rebel é Visconde Silva 55, em Botafogo. Isso, Vai ser às 8 da noite. isso mesmo. E que dia da semana que é? Sábado. No sábado, perfeito. Maravilha. Então estaremos lá. Obrigado. Gente, vamos fazer um intervalo, é rapidinho, a gente volta já. Então, deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, o que temos? Olha, Vera, o pessoal adorou o grupo. O Luiz Felipe comentou o seguinte: muito bacana o trabalho de jazz com os atabaques. Sou apaixonado por jazz e sou ogã no candomblé também. Que legal. Né? Faz um grupo. Desculpa. Faz um grupo. Não, mas tem que inspirar as pessoas. pra Verdade. fazer. A Andréa Traume comentou pelo Twitter: obrigada sem censura por nos proporcionar fins de tarde especiais como o de hoje. Alabê, olha, difícil mesmo, hein? Mas é difícil, não é? Alabê quieto, porque é quieto. É um afago em dias de tanta covardia e intolerância religiosa. Ai, que lindo. Muito bom. Vamos conversar agora com o Wallace Salgueiro e com o Marlon Fagundes, que são do Pedro II e estiveram nessa Olimpíada.
Quando vocês foram, foi exatamente na mesma época daquele Congresso Internacional de Matemática. Vocês lembram daquela vergonha horrorosa dos caras que roubaram a medalha Field do outro? Que foi uma vergonha, até agora não acharam, está devidamente derretida em algum lugar. Né? Infelizmente. E aí, eu queria saber como é que o Pedro II participa dessas Olimpíadas. Como é que isso acontece, se vocês gostam dessa brincadeira. O Pedro II proporciona uma questão de trabalhar com diversidades, então é uma questão muito importante para o professor não só tentar ensinar para os alunos que têm mais dificuldade, mas também estimular os alunos que têm um apreço por uma determinada disciplina. Você é professor de matemática? Eu sou professor de matemática. E uma das coisas que a gente teve muita procura, a gente já tem a Olimpíada Brasileira de Matemática e a UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mas isso se tornou, parece que pouco, para os nossos alunos. E aí começamos a participar de diversas outras Olimpíadas, muitas delas Olimpíadas sugeridas por eles mesmos. A maioria das novas Olimpíadas que nós começamos foram Olimpíadas sugeridas pelos próprios alunos. Em particular, eu fui apresentado a uma Olimpíada que é a Matemática Sem Fronteiras, originária da França e tem em vários países. Aqui ela é organizada pela Rede POC. Essa é a Canguru? Não, a Canguru é uma outra. É uma outra, que também participamos também. E a Matemática Sem Fronteiras foi bem interessante porque é uma Olimpíada em grupo. Ela, na verdade, é por equipes. Ela é proibido que você faça ela individual. Então, é importante uma diversidade do grupo. Alguns têm que ser, como apesar de ser o foco na matemática, trabalha com arte, então ela tem uma interdisciplinaridade. Então, é interessante, motiva e une. E a Rede POC convida as escolas mais bem colocadas nessa Olimpíada Matemática Sem Fronteiras para participar de alguns eventos. Ano passado nós fomos à Índia para um evento de economia e tudo. Inclusive o Marlon também esteve presente nesse. E esse ano para a AIMO, que é a Olimpíada de Matemática Internacional Asiática. O Marlon, você estuda no Pedro II desde o começo? Sim, desde o início do 6º ano. E atualmente ele é o meu professor de matemática, inclusive. Você sempre foi bom em matemática? Matemática sempre foi a minha matéria favorita, mas eu acho que essa paixão de verdade surgiu a partir de uma Olimpíada de Matemática que eu fiz no 6º ano, que foi a UBMEP, que também foi organizada pelo professor Wallace. E, quando eu passei para a segunda fase, já foi uma alegria imensa, mas quando eu ganhei a medalha, eu falei, meu lugar é nas Olimpíadas. Eles vivem como uma grande brincadeira e ajuda no ensino? Vocês aprendem mais porque participam? Com certeza, as Olimpíadas, elas proporcionam que tenhamos um maior interesse de buscar e de aprender mais, e principalmente se aprofundar mais no que é ensinado na escola. Eu soube que vocês tiveram dificuldade, não foi brincadeira essa Olimpíada agora? Não foi brincadeira. Não foi brincadeira mesmo, quer dizer, estava acima, inclusive, do que você ensinou para eles, é verdade? Não, com certeza. É mesmo? Eles, na verdade, o grupo que vai, eles têm uma questão muito interessante nele, é a pesquisa que eles fazem, a internet, a trazer questões novas. Até temos aula de aprofundamento e ano que vem iremos até aprofundar a quantidade de turmas de aula de aprofundamento em matemática preparatórios para essas Olimpíadas, mas o fundamental é essa essência do aluno e eu tenho aqui que elogiar o aluno do Pedro II em particular, um divisor de águas na minha profissão, em que ele vai se dedicar, vai procurar, vai pesquisar. Então eu vejo o Marlon e vários outros alunos me perguntando, olha, entrei no site tal, pesquisei tal, estou no grupo tal, debati uma questão, vê essa questão. Então a sala de aula passa a ser o momento em que você vai estimular o aluno, mas ele tem que alçar voos fora também da sala de aula. Isso faz bem para o professor? Eu acho que é extremamente estimulante ver todos esses resultados, ver o empenho. A gente tem alegrias em ver alunos que não gostam da matéria passarem a gostar e também tem uma imensa alegria em ver esses alunos que já têm esse interesse, já têm alçar esses voos, conseguir participar de viagens internacionais por conta do estudo. É um entusiasmo muito grande para todos os professores, não só de matemática, todos os meus colegas de todas as outras equipes.
e tudo, ficaram muito estimulados, e todos os outros alunos, Olha mesmo os só. que não vão. Aqui está cheio de gente ligada à arte. Você é professora de Já. artes, o outro aqui é músico. Camila é um pouco chegada à matemática. Luiz Antônio, não. Mas olha só, vocês Não gostam sabe. de matemática? Quem é que gosta de matemática aqui? Eu. Além do Marlon. Você que é músico, porque o Eu músico... sou, tenho de, Os músicos têm muitas vezes. tem eu muita estudei ligação matemáticas também. com isso. É, Muitas vezes você Quant- escolhe um ou outro. quantos alunos, quer dizer, e é sempre, essa Olimpíada agora, foi de uma faixa etária? Não, na verdade tiveram alunos, a gente tem uma idade mínima A para Olimpíada poder em ir, geral. mas a Olimpíada geral tem basicamente todos os níveis, Inclusive segundo grau? Não. inclusive o ensino médio. Inclusive Inclusive o ensino ensino médio. médio. Foram alunos do ensino médio. Na verdade, Mas a maioria... não de graduação, né? Oi? Não de graduação, tá. só nessa faixa do Até o segundo ensino segmento do fundamental até o ensino médio. Embora algumas Olimpíadas agora já estejam pegando até alguns alunos do 4º e do 5º ano, ou seja, o primeiro segmento do ensino Porque eles fundamental. devem ser muito bons já, né? Já tem interesse. Na verdade, é importante. A Olimpíada é uma ferramenta que ela pode ser muito ruim se você colocar ela de uma forma competitiva, em que crie desarmonia. Então, mas se o professor conseguir compreender que essa Olimpíada não deve ser um estímulo à competição, e sim um estímulo para que o próprio aluno aprenda, se divirta. Eu tenho vários alunos que fazem a primeira fase da UBMEP sabendo que não vão passar, mas que acham super divertido ir lá. Fazendo. Então, isso dá vazão justamente a esses alunos que, além de se divertir, também têm um quê a mais aí nessa parte. É um pouco como participar de uma maratona, quer dizer, que você pode ganhar ou não ganhar, mas o fato de você fazer correr. Perfeito, já vale. achei a analogia fantástica. Agora vamos lá. Então, eram 2.000 participantes? Isso, Eu mais não ou me menos? lembro exatamente, mas eram mais ou menos isso. Do Brasil, 300 e pouco, né? 350? Eu sei que eram mais de 220. 220, mais de 220. Quantos alunos do Pedro II? Do Pedro II foram 29 alunos. Nós conseguimos, esse ano a gente teve realmente vários campi do Pedro II se destacando positivamente nessa Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. Então, diversos campi receberam esse convite. Conseguimos levar 29 alunos, 4 campi diferentes. A Tijuca, o Maitá, Centro e São Cristóvão 3. Todos, né? Não, ainda tem temos mais? Niterói, Tem que Niterói. vai agora no Quanta, possivelmente para a Índia, em novembro. Engenho Novo Mas 1 e olha 2, só, Realengo. do Pedro II aqui do Rio. Do Brasil inteiro só foram 220, é pouco, não é não, Marlon? Ou é bastante? Acho que é bastante. Do Rio, só vocês? Do Rio, eu acho que foi só o Pedro II. Só Pedro II. Só Pedro II. É porque acaba tendo, assim, já tem uma questão da primeira Olimpíada para você ter esse destaque, né? Então, eles só convidam Vocês foram convidados. Isso, na verdade, essa Olimpíada é convidada. Algumas Olimpíadas são convidados. O Marlon participa de uma outra Olimpíada também, que é a Olimpíada de Maio, que também é através de convite. Ele se dando bem na Olimpíada Brasileira de Matemática, e esses alunos são convidados a fazer uma outra Olimpíada com um nível acima. Você pretende entendeu? fazer matemática? Eu ainda não tenho nenhuma certeza, assim, definitiva sobre não, isso, mas... eu não quero que você tenha certeza definitiva. Quantos anos você tem? Tenho 14 anos. 14 anos. Pelo amor de Deus, não tenha. É melhor não ter, né? Mas ele é medalhista na Olimpíada Brasileira de Astronomia, faz Olimpíada de Química, é o destaque em português, destaque nas diversas matérias aí. mais Você questão é de bom interesse aluno mesmo. em geral. É mais questão de interesse mesmo, assim, quando a pessoa vê que o que está aprendendo tem uma relação com a realidade, eu acho que aquilo impulsiona você procurar mais em relação àquilo. Então, acho que isso ajuda muito. Seus pais são pessoas interessadas no seu estudo? Com certeza. Sempre foram. Sim. Quer dizer, você nunca viveu o estudo como uma coisa opressiva e desagradável? Não, nunca. E sempre quando eu chego da escola assim, eu falo, mãe, eu aprendi tal coisa na escola. E começo a tentar explicar para ela e depois pergunto, mãe, o que você entendeu em relação a isso? O que vai mudar agora? Tá. Acho muito legal. E isso é bom, então. Então, é importante a participação dos pais no ensino da matemática, por exemplo? É um tripé da educação, sociedade, família e a escola. Então, é óbvio que quando uma delas falha, é muito mais difícil para aquele aluno. Então, a participação da família é importantíssima.
famílias que leem mais, entusiasmam mais seus filhos e, sobretudo, de forma mais descontraída, sem ser uma forma opressora, a gente consegue alunos, né, e cidadãos, de modo geral, Mais que tenham interessado. mais Me diz uma coisa, interessante. você consegue resumir para mim o problema que você venceu tão brilhantemente que ganhou uma medalha de ouro? Como Ou é assim o impossível? problema? O problema matemático que você resolveu, ou não foi um problema matemático? Foram Não, 30. são 30 problemas. É não só foi um não. problema para ver se a gente resolve. É Peraí, deixa eu dificílimo, um pensar. simples, tem algum assim? É porque a Denunciado maioria- simples? É porque a maioria não é de enunciado simples, é de enunciado técnico mesmo. Aparece aquela expressão e você tem que resolver algo. Ou... Ah, tá, são expressões para você resolver literalmente. Muitas das questões Não sim. são problemas. na Não são verdade. problemas assim com o enunciado da É realidade. cálculo mesmo. Sim. Então tá, então parabéns. Como é que é o nome da medalha que você ganhou? O nome da medalha foi a medalha de ouro e também foi o troféu Star of International. Você não imagina a surpresa que foi quando o meu nome apareceu no telão, eu estava até falando. Eu acho que eu não tenho chance porque tem muitas outras pessoas que eu acho que são muito melhores do que eu. E bem na hora que eu estava falando isso, apareceu meu nome no telão e eu estava com um amigo comendo e eu ainda não sabia daquilo, então eu tive que sair correndo para ir até a frente do palco. Mas foi assim, um momento totalmente inesquecível. Você vai ter outros, eu acho. Parabéns. Vamos conversar com a outra professora do Pedro II, a Bianca. A Bianca vai nos contar, porque, na verdade, você é uma recém-professora do... Sim, uma recém... Então, conta a sua vida como professora. Quando foi que você se formou? Sim, eu me formei, eu comecei a graduação, já era um sonho. Todo mundo que me conhece sabe, né, que era o sonho, essa coisa do estudo, de formar e de sempre trabalhar com arte. Além de trabalhar com artes plásticas, também trabalhava com teatro em paralelo, né? E depois dos meus filhos criados, eu tenho 3 filhos, Daniele, Rafaela e Vitor. Que estão assistindo você? Espera. E eu falei, não, as crianças vão crescer e eu vou seguir o meu rumo, né? Então, fiz um pré-vestibular comunitário próximo à minha casa, numa comunidade, né, católica, Santo Antônio Maria Zacaria, lá no Tanque, perto de onde eu moro. E isso com 38 anos. Caramba, eu achava que 38 você tinha anos. 28 anos. Olha, gente. Fiz 46 anos segunda-feira agora, no dia que saiu a matéria com o Noah. Que e comigo. bacana, que bacana. Um Parabéns, presente hein? de aniversário. Muito legal. Então, com 39 anos, eu passei para arte plástica na UFRJ e fui fazer a faculdade. Meados de 2015 terminei. 2016 saindo da faculdade. Entre 2015 e 2016 tentei prova para o Pedro II, para professor contratado. Falei assim, não, vou tentar primeiro contratado. E aí passei. Aí fui chamada agora e assumi dia 16 de abril de 2018. No Pedrinho, são crianças do 1º ao 5º ano. E em que unidade você está? Realengo 1. Legal. Realengo 1. Meu Também pai trabalhou lá, quando ele era Foi? militar, Que nesse legal. lugar. Também dou aula no colégio e curso, no caso não no curso, mas no Colégio Intelectus, na Freguesia, que é uma escola privada, para o 6º e 7º ano, também é arte. Então... Mas no Pedro II você começou a dar aula para os pequenininhos. Sim, os pequenininhos. 1º ao 5º ano, eu estou amando, uma delícia. E o que acontece? Lá os nossos amigos postam nos grupos, né, os cursos. Independente de qual instituição... A tua primeira turma já tinha meninos com deficiência, com autismo, com alguma coisa assim? Sim, de cara, crianças já, né? com autismo. Várias. A turma era de que tamanho? São crianças, tem do 2º ano, 1º ano, Tá. do 1º ao 5º ano. Aí o que acontece? Quando eu deparei com algumas crianças que tinham dificuldades, tinha determinadas dificuldades, autismo, eu falei, gente, eu não sei como agir, eu sou professora de arte, né? Não sei como agir em específico com essa criança. Quando eu me vi diante dessa dificuldade, eu falei assim, não, eu vou procurar saber como que eu vou agir. E lá no colégio, eles sempre colocam no grupo de professores lá no WhatsApp os cursos de formação. E aí eu vi curso de mediação pedagógica em autismo e deficiência intelectual, CAP da UERJ. Aí você disse, é para mim, é esse que eu quero. Exatamente. Eu falei assim, vou fazer.
Mas aí foi um processo seletivo, teve um processo seletivo, né? E eu nem sabia quantas pessoas iam participar. Eu fui, me inscrevi, tá, e um belo dia eu vi, você conseguiu a sua vaga e tal. Quer dizer, você e o Marlon são parecidos, né? Quer dizer, ele estava achando que eu não ia conseguir medalha e você estava achando que você não ia conseguir a vaga. Ok, tudo bem. Eu me identifiquei, porque nós, assim, algumas pessoas, não sei se todo mundo, né? Temos esse pensamento, não, eu não vou conseguir, tem pessoas muito melhores. E aí, um belo dia, uma noite, a minha filha falou assim, mãe, você viu quantas pessoas se inscreveram para esse curso de mediação pedagógica? Eu falei assim, eu tenho tempo para isso, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que estudar. Eu nem quis ver isso. Aí a minha filha, mãe, mais de 1.500 pessoas. Caramba! Caramba, Bianca! E foram 42... Parabéns, olha aí, outra medalhista. Aí eu falei assim, que delícia, então vamos lá. Então, aí eu pensei assim, bom, 42 pessoas passaram, então eu tenho que me dedicar muito mais do que eu já queria me dedicar a esse curso. E eu devo colocar aqui que esse curso, ele é um curso pensado e planejado por 3 coordenadoras dessa equipe lá do CAP da UERJ, super competente, que é a Mara Cruz, que pensou em toda essa estratégia para ajudar os professores, quem queria trabalhar com essas crianças e tinha dificuldade. A Mara Cruz convidou a Patrícia Brown, convidou a outra professora, que é a Carla Marçal, para construir esse curso, para fazer parte. E tem uma equipe muito grande de professoras lá, super competentes, que trabalham em prol desse... Gente, é uma coisa muito, muito especial, sabe? Trabalhar com essas crianças é um desafio muito grande. E aí você foi fazendo o curso, e aí cada uma das alunas tinha um aluno reservado assim para você? Deixa eu explicar. Então, pois é. Quando eu fui fazer o curso, eles explicaram 5 encontros presenciais que foram lá nas dependências da UERJ, tá? E vários profissionais super competentes explicando, mostrando pra gente como é que era. E teríamos 10 encontros lá no estágio com as crianças. E teríamos que fazer também diário, né, sobre cada encontro presencial lá com as crianças, no estágio. Então, cada cursista ficou com um aluno. Eu, quando entrei, eu fiquei com 2 alunos. Uma que tinha deficiência intelectual, o outro que tinha autismo. Alunos do 7º ano. Aí eu acompanhei a manhã toda aquelas crianças, só que era no núcleo comum, matérias comuns, geografia, francês, história. Tá. E eu falei assim, gente, eu sou da área de artes, eu queria ver como é que era esse trabalho na minha área, porque eu queria articular isso melhor, né, aproveitar. Eu falei assim, quer saber? Eu vou conhecer o espaço de arte daqui do CAP da UERJ. Aí fui conhecer a sala. E chegando lá, a professora Fernanda de artes estava lá. Aí eu, posso falar um instantinho com você? Pode. Eu falei assim, olha, você tem cursista aqui de mediação? Não, não tenho não. Posso ser sua cursista? Sim. Ela, posso participar aqui, fazer mediação? Pode, é só você falar lá com a Patrícia. Aí fui. Chegando lá, o Noah estava lá com a Patrícia, né? E eu nem sabia que eu ia ficar com ele. Aí a Patrícia, pode sim, ficar em arte, sim. Aí nessa terça-feira, as crianças fazem arte, depois de arte vai para música, depois de recreio, né? Aí educação física e teatro, que é outra coisa que eu amo. Yes. Aí eu falei assim, perfeito. Você vai ficar com o Noah, um menino de 7 anos de idade. Que a especificidade dele, né? Ele tem síndrome de Down. Gente, foi um encontro maravilhoso que eu tive com essa criança. Né? E durante o curso, você já sabia também que você tinha que observar toda a situação daquela criança, o processo de aprendizado, para você construir um produto, que eles chamam. O produto é um material pedagógico, para você poder melhorar o aprendizado daquela criança, ajudar em sala de aula. E aí, o seu produto ficou tão lindo que saiu no jornal.
Pois é, gente, eu não imaginava. Mais uma vez a referência que o Marlon falou. Porque tinha tanta coisa, olha, são tantos profissionais sabe, da rede pública, tanto municipal quanto estadual, trabalhos lindíssimos, pessoas que estão nessa área há muito mais tempo do que eu. E eu bebezinha, começando agora, Você tá começando. aprendendo, né? E aí eu falei assim, gente... E percebi também, lá tem a sala de recursos, né? Aí eu percebi que já tinha muito material, né? Os materiais jogos, né? Para aprender as letras. Aí eu falei assim, eu queria fazer uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando assim, gente, mas o que fazer? Como trabalhar, ainda mais em áreas específicas? E aí eu pensei assim, no núcleo comum, os professores, querendo ou não, eles têm mais um acesso, eles buscam esses materiais pedagógicos. Então, eu falei assim, vou fazer algo direcionado para ajudar o professor das matérias específicas. E aí, esse trabalho foi a partir da observação de quem era esse menino. Põe diante de você e aí Então, a Isa... eu me preocupei em saber quem era esse menino, quem era o Noah. Não me preocupei em saber, primeiro, qual era o problema que o Noah tinha, especificidades, a síndrome de Down. Não, eu quis saber quem era o Noah. E aí você foi fazendo o livro. E aí eu fui fazendo o livro, coloquei as características dele, a personalidade dele, né? E fiz com que isso também ajudasse o professor, lógico, o professor está lá mais tempo do que eu, conhecesse ele um pouco mais e conseguisse... Aí sim, aí eu estudei um pouco da síndrome de Down e as dificuldades que tinha. Aí, diante dessas dificuldades, eu coloquei algumas dicas para o professor no livro. Esse livro não é seu. Esse livreto, né? Esse livreto é do Noah. É do Noah. Ou é do professor do Noah agora? Bom, eu fiz direcionado ao professor, mas ficou com o Noah, né? Eu até me comprometi a fazer para os professores também depois Você vai ter a obrigação de fazer para todos os seus alunos um livro tão bonito, né? Você percebeu, né? Porque não vai ter ninguém que não queira um livro tão bonito. Eu falei isso com Patrícia Abral, ela falou assim, Bianca, mas são muitos alunos. Pois é. Você vai ter um trabalho. Você não vai dar mais entrevistas. Eu já trabalhava... Gente, eu tenho que dar aula. Eu já trabalhava com essa coisa da encadernação, né? E aí foi isso. Parabéns. Foi encontro com a pessoa. E uma coisa importante, vou falar breve, né? A educação inclusiva, ela tem que ter a entrada da criança na escola, né? Ela tem que ter a permanência e, principalmente, assegurar o aprendizado dessa criança. Isso mesmo. Senão... Ainda bem que você fez esse curso. Maravilha. Boas-vindas ao mundo. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Estamos de volta. Deixa eu perguntar para Camila como estamos. Olha, Vera, eu recebi aqui um comentário do pai do Noah, do Ricardo. Falou que Ricardo Brandão. Isso, tá orgulhoso do filhote, do trabalho da Bianca e da CapUERJ. Aí ele mandou uma foto que eu acho que o pessoal não vai conseguir ver em casa. Não, mas Quem é aqui, ó? A Bianca pode mostrar a foto do Noah. A foto aqui. Do pequeno Noah aqui, gente. Pronto. A aí, delícia Noah, de criança. Vendo você. Beijo, Noah. Muito Beijo obrigado. pro Noah, gente. Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo, professor de música. Ele disse que é colega do Wallace e professor do Marlon. Ele disse que o Wallace também é professor de dança de salão, verdade? É verdade, é verdade. Dei aula durante um bom tempo na Companhia de Dança do Jaime Arocha, ali em Botafogo. Foi um bom tempo, muito bacana. Inclusive, ainda devo umas visitas lá para alguns bailes. Aí ele pede para explicar se os seus conhecimentos de dançarino, se você aplica seus conhecimentos de dançarino nas aulas de matemática para alcançar índices tão bons. Eu não sei se eu aplico os conhecimentos enquanto dançarino, mas acho que a ideia de dar aula, de você possibilitar as experiências tanto de uma quanto para outra, acabam passando, porque são pessoas. No fundo, o foco da aula não é o que se dá a aula, mas são as pessoas, né? E aí, tanto faz de uma ou de outra. A gente já viu que música e matemática tem tudo a ver. Verdade.
Tem sim. Vamos começar agora com o Luiz Antônio Pilar, que está... Vamos lá, vamos falar do Festival de Cinema Negro, Zósimo Bubu, Brasil, África e Caribe. É Caribe. ambicioso. E é o É. 11º. Mas necessário, né? Fundamental. 11º encontro, o filme esse ano vai até o dia 9 de setembro. Começa Começou agora na quarta-feira, agora, próxima passada, 28. 28. Já com atividades, tem tido masterclass, amanhã tem uma masterclass com um cineasta africano. Então é um grande movimento que a Bisa Viana, isso é bom que se diga, depois do passamento da morte do Zósimo, pegou, não deixou morrer, e hoje o festival tem uma curadoria do Joelzito Araújo também, e acho que esse ano está com 180, recebeu 180 filmes Caramba. na mostra, entre curtas e longas metragens brasileiros e africanos, filmes negros americanos. Hoje a principal Ah, então janela... tem até Estados Unidos também, tem Américas. Tem Américas, tem a diáspora como um todo, né? A diáspora como um todo. Mas não é temático, né, Luiz Antônio? Não necessariamente. O fundamental é que os filmes sejam realizados por negros e negras, né? Obrigada. Cidadãos e cidadãs negros, né? E das mais diversos gêneros. Esse é um ponto fundamental. É hoje a mais importante janela de exibição de filmes negros no Brasil. E ele é fundamental. E que está influenciando muito fortemente a televisão já e essas plataformas de streams, né? Que não podem mais passar largo dessa temática. Não só por uma questão ideológica, mas fundamentalmente por uma questão comercial. Um público brasileiro muito carente de se ver, muito carente de consumir essa temática, que no audiovisual ainda é extremamente inédita. É um assunto inesgotável. A gente pegar o candomblé para fazer cinema, o que tem de história, o que tem de matéria-prima dramática, com dramaturgia, para a gente traduzir isso em audiovisual, é inesgotável. Então, esse é um momento muito singular do audiovisual brasileiro, que avançou técnica e artisticamente muito, e nesse bojo nós estamos chegando com muita fortaleza também, com muita segurança. E Você está nessa luta há muito tempo e as coisas andam muito devagar, né, Luiz Antônio? Você acha que deu uma apressadinha agora? Ou não? Vocês estavam Continua. falando da inclusão, né? Na Pois inclusão é, na educação, né? Essa Como coisa demora, né? demora muito, né? O status quo, ele se fecha muito naquilo que ele conhece e impede muito a entrada daquilo que para ele é estranho. Então, essa demora em a gente quebrar esses paradigmas para fazer parte desse consenso geral, isso leva um tempo muito grande de convencimento. Só que o mundo, a gente está vendo agora uma radicalização para todos os lados, ele tem pressa. E ele tem pressa de se saber. E a globalização tem pressa de saber aquilo que é particular. Aquilo que está no quintal do seu vizinho, hoje todo mundo quer saber. E nós temos uma matéria-prima, como repito, quase que inédita em relação à temática negra no audiovisual brasileiro. Então tem-se pressa, sim. Essas plataformas, as TVs, se não abrirem o olho, vão perder uma latitude muito grande de um assunto muito pulsante. Já não dá mais para a gente ficar fora. E desde que eu comecei, eu fiz faculdade de teatro, esta casa foi o meu primeiro trabalho. Eu sei. Ai, Você trabalha aqui com a Avancini. Com a Avancini. E nós fizemos aqui em 95, por exemplo, uma minissérie que comemorava o tricentenário de morte de Zumbi, em 95. A gente já, uma proposta até sem ser cabotino, mas uma coisa que eu levei até para o Avancini e para o falecido também, Joel Rufino dos Santos, que à época era presidente da Fundação Cultural Palmares, e foi um trabalho em conjunto e foi de fundamental importância o que aquilo revelou história, o que foi para a escola, né? O que entrou na educação. É fundamental que as pessoas entendam hoje que educação, cultura, arte, entretenimento são coisas que têm que andar junto para a gente resgatar essa garotada que está aí. Com certeza. A gente tem um VT do seu filme. A gente vai passar. Passa aí, Daniel,
que aí depois a gente fala um pouquinho sobre o Candeia. Opa. Hoje é manhã do carnaval, a esplendor, as escolas vão desfilar, garbosamente, aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a portela, vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano, damos o nosso coração, alegria e amor, a todos sem distinção de cor. A chama não se apagou, nem se apagará. É iludir tempo por candeia. O tempo que o samba vivendo, o sonho não vai acabar. E ninguém irá esquecer candeia. Muito bom. Você começa com uma música que é ótima, porque fala, nossa escola vai desfilar garbosamente. E toda essa linguagem do Candeia, que é uma linguagem rebuscada, né? Eu adoro Incomensurável Séquito. É tudo bonito, assim, desse jeito. E você vai contando a historinha. Esse filme, quer dizer, depois eu estava vendo, são 40 anos da morte do Candeia, agora em 2018. 40 anos da morte. Você tinha feito um outro filme sobre Candeia ou esse é parte de um outro filme que você tinha feito? Não, nunca tinha feito nada. nenhum filme. Sobre ele, Porque tem gente que já morreu. Tem gente que já morreu. Então foi coisa que você já fez lá para trás, não é? Foi. Eu fiz uma pesquisa muito grande e consegui resgatar muita imagem de arquivo. Muitas, gente, inclusive, daqui, né? Porque muitas tem até daqui. Minha colega Ana Lúcia Gregatti dando lá, não sei o que, adorei, tá? Tem uns shows daqui, não tem? Show daqui, a coincidência é que eu inicio o filme com esse samba, chama-se Dia de Graça. Que é um samba que ele vai gravar, acho que em 1976, no LP Axé, o último que ele grava. E o samba diz o seguinte: e cante um samba na universidade, e verás, negro, que o seu filho será um príncipe de verdade. Isso é lindo. Daí, então, jamais tu voltarás ao barracão ou à escravidão. Isso. Então, o cara pregoava lá já naquela época... Esse lado militante dele. Esse lado militante. E essa coisa da educação, né, que pela formação, pela educação, você se liberta de qualquer coisa, você se liberta de qualquer martírio ou de qualquer opressão. E você conquista admiração e respeito, que é o que a gente precisa. E aí esse filme me ensinou muito isso, porque o Candeia tem uma trajetória muito singular, uma trajetória muito contraditória. Ele aos 16 anos ganha um samba na Portela, samba de enredo, depois vai ganhar vários, e ganha já trazendo com 16, 17 anos esse linguajar sofisticado, ele, Valdir 59, Incomensurável Séquito, né? Tinha aquelas coisas, ficou todo mundo admirado. Depois ele faz um concurso para a polícia, se torna um policial eficiente, porém muito violento. Gente, as pessoas... eu gostei muito do teu filme, que você não poupa isso, né? Não, tem que falar. Os caras dizem, o cara era policial duro, ele era ruim, bicho ruim, cana dura, cara. Cana dura. Isso em plena ditadura militar, né? Em plena ditadura militar. Deus me livre, seu Candeia. Mas tem uma história, Luiz Antônio, a história que eu fico mais impressionada, isso daqui mexe com todos nós, é a história da velha. Ele era ruim mesmo, como ele era policial. Quer contar a história da velha? Pode contar. E aí, ninguém sabe por quê, muitas pessoas me relataram isso, ele não gostava, ele tinha uma implicância muito, muito grande com as trabalhadoras, com as prostitutas, com as trabalhadoras de rua. Ele perseguia, até que ele fez uma perseguição e numa dessas abordagens, ele... Todo mundo saiu correndo, menos uma, que ficou, e ele pergunta, por que você não correu? Ela, por que você não tem medo de mim? Aí ela responde, você não é bicho? Se você fosse um bicho, eu teria medo de você, mas você não é bicho, você é um homem. Então, aqui, dizem, né, no Vale de Relatos, isso está no filme, relato de voz própria, que por causa disso ele teria dado um tapa na mulher.
E ela falou, você nunca mais vai bater em ninguém. Dia seguinte, 2, 3 dias seguintes, ele sofre um acidente de trânsito, leva um tiro, vai para a cadeira de roda e renasce. O seu Wilson, falecido, o seu Wilson das Neves, me falou o seguinte, Pilar, não foi castigo. Eu falei, Wilson, foi um castigo isso? Não, foi uma Ele bênção. falou, não, foi uma bênção. Ele tem um acidente, ele fica paralítico, paraplégico. É muito impressionante. E aí ele vai para a cadeira de roda e se transforma completamente num outro homem. Gente, lindo. numa Quando é grande que vai liderança. ao ar? Quando é que vai exibir? Sábado a gente está exibindo ele no Encontro de Cinema Negro, às 21 horas. Está todo mundo convidado lá no Cine Odeon. É uma exibição de gala para convidados, mas tem o ingresso à venda baratinho, R$6 inteira. Tá bom. 3 a meia entrada. Então fica todo mundo convidado. Odeon, sábado às 21 horas. Maravilha, gente. A gente vai terminar o programa, Camila? Uma pena. mas Voltamos vamos. amanhã? Voltamos. Então tá, a gente vai terminar o programa com Antoine Olivier e o grupo. Como é que é o nome do grupo? Alabê Keto Jazz. Ó. A gente acaba aprendendo. E vai ser o que agora, Antoine? Então, a gente vai tocar uma música que talvez o Luiz Antônio conheça, porque era a trilha sonora do trailer do festival 3, 4 anos atrás. Ah, legal. Vamos lá. Vamos lá?